certeza que esta palavra, aleluia, vai falar contigo nesta noite também. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Esta palavra é muito fácil de encontrar logo no início, no primeiro livro, glória a Deus, onde tudo se iniciou, né? Amém? Diz assim: a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as ave-marias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus te disse: não comereis de toda árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondido. Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus, aleluias, à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Amém? Pode se assentar. Bata a palma, glorifique o santo Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Querida igreja, nós estamos, aleluia, nesta noite, diante desse texto maravilhoso, diante desta palavra, aleluia, glória a Deus, conhecida por todos nós, glória a Deus, glória a Jesus. E aqui, aleluia, nós vemos uma palavra, aleluia, glória a Deus, no livro, aleluia, onde tudo se iniciou, aleluia. Logo no capítulo 1, nós vemos ali Deus criando, aleluia, criando céu, criando terra, criando animais, criando todas as coisas. E a Bíblia diz que, aleluia, depois de Deus ter criado ali céu, terra, mar, aleluia, os animais, glória a Deus, glória a Jesus, Deus ele observou, Deus ele viu que a criação, Deus ele viu que tudo quanto ele tinha feito, aleluia, aos seus olhos era maravilhoso. Só que a Bíblia diz que embora Deus, aleluia, tivesse criado céu, terra, mar, os animais, aleluias, ainda não tinha, aleluia, ninguém para, aleluia, lavrar aquela terra, para cuidar daquela terra. E a Bíblia diz que Deus agora, ele decide, aleluia, fazer um homem conforme a imagem e semelhança dele. E a Bíblia diz, aleluia, que Deus agora, meus irmãos, ele faz ali o homem do pó da terra. E diz a Bíblia que Deus, aleluia, glória a Deus, ele sopra nas suas narinas o fôlego e o espírito de vida. Só que a Bíblia diz que agora Deus, tendo feito o homem,
e colocado ele no jardim, no Éden, aleluias, a Bíblia diz, aleluias, que Deus começa a observar, e todo animal tinha a sua companheira, mas Adão estava sozinho, e a Bíblia diz que Deus então começa a falar, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma disjuntora, para que esteja junto do homem. Olha só como nosso Deus é maravilhoso. Olha só como nosso Deus, aleluias, é poderoso. Aleluias. Deus, ele sabe, aleluia, como fazer. Deus, ele sabe como trabalhar. E tudo quanto Deus fez é maravilhoso. E a Bíblia diz que Deus então faz com que Adão ele caia num profundo sono. E a Bíblia diz que ali Deus tira uma das costelas de Adão e forma uma mulher para ser companheira de Adão. Só que entende, igreja, que quando, aleluia, Deus fez o homem, glória a Deus, aleluias, Deus havia dado instruções para o homem. Deus havia dado alguns conselhos para o homem. Deus havia alertado o homem de que o fruto de todas as árvores do jardim ele podia comer livremente, mas do fruto da árvore que estava no meio do jardim, Deus disse para o homem: não coma e não toque, porque se você comer ou se você tocar, certamente morrerá. Quando Deus falou com o homem, quando Deus instruiu o homem, quando Deus alertou o homem, a mulher ainda não havia sido formada. Mas eu creio que quando a mulher é formada, certamente Adão passa para Eva, certamente Adão alerta Eva. Deus, ele disse, aleluia, que do fruto das árvores do jardim nós podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não é para nós comer e não é para nós tocar. E no dia que nós comer, no dia que nós tocar, certamente nós morreremos. Sim ou não? É assim que está escrito? Aleluia! Meus irmãos, aleluias, muitas das vezes eu começo a imaginar, eu começo a refletir, eu começo a pensar que Deus, ele não fez o ser humano para morrer, que Deus, ele não fez o homem para perecer, mas eu imagino que Deus, ele fez o ser humano para viver eternamente, mas por consequência da desobediência do homem, Deus abriu uma exceção: se comer, vai morrer. Meus irmãos, entre todos os animais que Deus havia feito, a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta, a serpente era a mais esperta. E a Bíblia diz que agora, aleluias, Eva ela sai para dar uma volta no jardim. E a Bíblia diz que Eva fita os olhos no fruto da árvore que estava no meio do jardim. Justamente o fruto a qual Deus havia dito para não comer. Justamente o fruto que Deus havia dito para não tocar. Eva ela começa a olhar para aquele fruto, e Satanás ele se aproveita da situação, e ele agora começa a usar a serpente, aleluia, para falar com Eva. E a Bíblia diz que a serpente ela se aproxima de Eva e diz para Eva: é assim que Deus te disse, não comereis, aleluia, do fruto das árvores do jardim? Ela disse: não, Deus não disse isso. Deus disse que do fruto das árvores do jardim nós podemos comer livremente. Mas Deus disse para nós que não era para nós comer o fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque Deus disse que no dia que nós comer, nós vamos morrer. Deus disse que no dia que nós tocar, nós vamos morrer. Mas Satanás é estrategista. Satanás ele é astuto. Satanás, meus irmãos, aleluias, ele não é aquele tipo de pessoa impaciente, não. Ele sabe trabalhar, ele sabe como agir, ele sabe como investir contra a vida de uma pessoa. E observe que ao invés dele vir no homem,
ele aproveitou para tentar a mulher. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, igreja, aleluias, glória a Deus, que a mulher começou a observar o fruto daquela árvore. E conforme, aleluia, Eva olhava para o fruto, a Bíblia diz que ela viu que aquele fruto era desejável aos seus olhos. Então nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Aleluias. Porque a Bíblia diz no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, quando os reis estavam em guerra, quando os reis estavam em peleja, Davi ele decidiu não ir para a batalha, mas a Bíblia diz que ao sair para o palácio dele, ao sair para dar uma volta, aleluia, a Bíblia diz que ele olha e ele começa a enxergar Betseba, ele começa a olhar uma mulher tomando banho de sol, e a Bíblia diz que ao olhar para aquela mulher, Davi começa a desejar a mulher do seu próximo. Davi começa, aleluia, a planejar ter relação com a mulher do seu próximo. E a Bíblia diz que Davi manda chamar aquela mulher. E a Bíblia diz que ele tem relação com aquela mulher, a mulher do seu servo Urias. Comete adultério contra aquela mulher. Aleluias. E Davi agora, diz a Bíblia, que quando ele fica sabendo que aquela mulher está grávida, ele tenta esconder o mal que ele havia feito. Só que a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que ele chama ali Urias e dá uma ordem para Urias: vai para a tua casa e dorme com tua esposa. Qual era o objetivo de Davi? Esconder o seu pecado. Qual era o objetivo de Davi? Aleluias. Se Urias estiver com sua esposa, ninguém vai saber, aleluia, de nada que aconteceu com ele. Só que a Bíblia diz, igreja, que Urias ele vem da batalha e ao invés dele ir para a sua casa, deitar ou dormir com sua esposa, a Bíblia diz que ele, aleluia, dormiu na porta do palácio do rei. Alguém chega para o rei e diz: olha, rei, Urias não desceu para dormir na sua casa, mas Urias ele dormiu, aleluia, na porta do palácio. E a Bíblia diz que Davi ele chega para Urias e pergunta: Urias, mas por que você não desceu para dormir na tua casa? A Bíblia diz, aleluia, que Urias disse: olha, como é que eu vou descer para a minha casa? Como é que eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro? Como é que eu vou dormir, sabendo que os meus irmãos estão na batalha? E a Bíblia diz, igreja, que Davi tentou de todas as maneiras esconder o mal que havia cometido. Aleluias, o pecado que havia cometido. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o profeta Natã na casa de Davi. E quando Natã chegou na casa de Davi, Natã começa contando uma parábola para o rei. Olha, rei, havia numa cidade 2 homens, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, e o homem pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha. Só que vindo, aleluia, um visitante na casa do homem rico, ele deixou de tomar uma das suas ovelhas e começou a tomar a única cordeira que o pobre tinha, e matou e deu para saciar a fome do seu visitante. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, igreja, aleluias, que o profeta olha para Davi e diz: esse homem és tu. Esse homem é tu. Aleluias. Porque havia adulterado com a mulher do servo dele. E quando Davi ouviu o profeta revelando, aleluia, que o seu pecado não estava oculto, a Bíblia diz, aleluias, que Davi começa a chorar amargamente. Davi começa a se humilhar, porque o profeta Natã havia dito para Davi: a espada não vai se apartar da tua casa, por conta do teu pecado. O filho que Batseba estava esperando, a Bíblia diz que o primeiro morreu.
Logo depois, Davi foi perdendo um filho, perdendo outro, e a espada não se apartou da casa de Davi. Então nós temos que ter cuidado, igreja, onde nós colocamos os nossos olhos. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Verdade. Porque a Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia diz que Eva, quando ela olha para aquele fruto, a Bíblia diz que ela começa a desejar comer aquele fruto. E a serpente, vendo que Eva estava, aleluias, admirada com o fruto, ela lança então a sua investida. Foi assim que Deus falou, que você não pode comer do fruto das árvores? Ela disse, não, Deus disse que nós podemos comer livremente do fruto de todas as árvores, mas do fruto da que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis e não tocareis, para que não morrais. E a Bíblia diz que a serpente, ela começa agora a lançar a investida contra Eva. Não, vocês não vão morrer, porque Deus, ele sabe que no dia que vocês comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês vão ser como Deus, vão conhecer o bem e o mal. Tem vezes, meus irmãos, que eu começo a refletir, começo a imaginar, para que a curiosidade de conhecer o mal? E a Bíblia diz, igreja, que Eva então, ela toma do fruto daquela árvore, e ela come. Só que Eva não somente comeu, mas a Bíblia diz que ela também deu para Adão, o seu companheiro. E aí que está o perigo, porque já haviam desobedecido à voz de Deus, já haviam, aleluia, glória a Deus, desobedecido à voz do Todo-Poderoso. A Bíblia diz, igreja, aleluia, que Deus todos os dias visitava o homem no jardim. Deus todos os dias, aleluia, falava com o homem no jardim. E a Bíblia diz que um certo dia Deus chega no jardim e ele fala com o homem: Adão, onde está? E a Bíblia diz que Adão estava escondido com sua esposa de trás das árvores. E Deus continuou chamando pelo nome de Adão, até que a Bíblia diz que Adão se pronunciou: eu ouvi a tua voz soar, mas eu temi, porque eu estava nu. Entende, igreja, que antes deles pecarem, antes deles, aleluia, desobedecer a Deus, o homem e a mulher também viviam nus. Só que antes do pecado, aleluia, eles não tinham maldade. Antes do pecado, eles eram cobertos pela glória de Deus. Antes do pecado, eles não tinham malícia. Mas quando o pecado entrou, Adão começa a olhar para Eva. Adão começa, quem sabe até mesmo sentir desejo por Eva. Aleluia. E Deus então chega naquele lugar, chama por Adão. E Adão, ele se revela: Senhor, eu ouvi a tua voz soar, mas eu temi porque estava nu. Deus pergunta para Adão: quem te mostrou que você estava nu? Por acaso comeste do fruto que te ordenei que não comesse? E é interessante, igreja, que Adão, ele não assumiu a culpa. É interessante que quando Deus faz essa pergunta a Adão, ele olha, aleluia, creio eu, que ele começa a falar com Deus: a mulher que o Senhor me deu como companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Aí a Bíblia diz que agora Deus vai na mulher: por que fizeste isso? Ela disse: olha, Deus, a serpente me enganou e eu comi do fruto. A serpente me enganou e eu comi. É interessante que um joga a culpa para o outro, vai jogando até que a serpente já não tinha mais quem culpar.
A serpente já não tinha mais, aleluia, como jogar a culpa em alguém. Aleluia, glória a Deus. E Deus foi interrogando de um por um acerca do seu pecado. E a Bíblia diz, igreja, que por causa do pecado, por causa da desobediência do homem, no livro de Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual foi a primeira consequência que a desobediência, qual foi a primeira consequência que o pecado, aleluia, provocou sobre a vida de Eva e de Adão? A Bíblia diz que Deus expulsou os dois do jardim. Deus colocou eles para fora. Antes do pecado, igreja, eles viviam uma vida maravilhosa. Antes do pecado, eles viviam uma vida, aleluia, tranquila. Tinham tudo do bom e do melhor. Viviam em um bom lugar. Tinham o privilégio de ouvir a voz do próprio Deus falando com eles. Mas depois do pecado, aleluias, a Bíblia diz, glória a Deus, que eles foram expulsos do jardim. E qual é a consequência que o pecado ele traz para a nossa vida? Se Deus falou para não comer, porque no dia que comesse, certamente iriam morrer, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, maravilha de Deus! Aleluia! O pecado ele não apenas nos afasta de Deus, como também impede que Deus ele ouça a minha e a tua oração. Porque no livro de Isaías capítulo 59, no versículo 1, no versículo 2, a palavra de Deus diz, aleluia, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades, ela faz separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados, ele faz, aleluia, divisão entre nós e o nosso Deus, de maneira a qual Deus não nos ouça. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. A única coisa que impede de Deus ouvir a nossa oração, o nosso pecado. Aleluia. A consequência de Eva e de Adão começou a se agravar ainda mais. Porque a Bíblia diz que já no capítulo 4 de Gênesis, quando Eva deu à luz ao seu primeiro filho, glória a Deus, glória a Jesus, Caim, logo depois a Bíblia diz que ela dá à luz a um menino, colocou o nome de Abel, e a Bíblia diz, glória a Deus, aleluias, glória a Jesus, que eles vão crescendo, e um certo dia, glória a Deus, glória a Jesus, tanto Abel quanto Caim trouxeram ali uma oferta para entregar para o nosso Deus. Só que a Bíblia diz que quando Deus ele olha para a oferta de Abel, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Mas quando Deus olha para a oferta de Caim, a Bíblia diz que Deus desagradou. Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. Porque a oferta de Abel, meus irmãos, era o melhor que ele tinha. Mas a oferta de Caim, ao invés de ele trazer uma oferta boa, ao invés de ele trazer uma oferta perfeita, a Bíblia diz que ele traz uma oferta, aleluias, com mancha. Deus não recebe de qualquer maneira. Se nós tiver, aleluias, brigado com o nosso irmão, antes de nós depositar a oferta ao Senhor, nós temos que ir até o nosso irmão e pedir perdão para ele.
nessa noite, aleluia, saber que assim como por um homem o pecado entrou no mundo, a salvação também entrou através de um homem. Porque se nós estávamos destituídos da glória de Deus, se nós estávamos, aleluia, distantes da glória de Deus, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, aleluia, glória a Deus, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Deus. E assim como, aleluias, o pecado havia entrado através do homem, Deus ele agora faz uma promessa: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. E a Bíblia diz que no livro de Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 1, a Bíblia diz que ali estava uma certa mulher por nome de Maria. E de repente chega, aleluia, o anjo Gabriel, o anjo mensageiro. Ele olha para aquela mulher e diz: olha, salve a graciada, aleluias. Em outras palavras, Gabriel estava dizendo para ela: você vai ser a mãe do Salvador da humanidade. Aleluia. Maria olha para aquele anjo e diz: mas como é que isso vai acontecer, sendo que eu ainda não tive relação com homem nenhum? E a Bíblia diz, igreja, que, aleluia, o anjo, glória a Deus, disse para Maria: o que vai ser formado, o que vai ser gerado dentro do teu ventre é do Espírito Santo. Não é entre a tua relação e o teu noivo, não é entre a tua relação e o teu esposo, mas o que vai ser gerado dentro do teu ventre é do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz, igreja, aleluias, que quando José ele soube que Maria estava grávida, José ele tentou deixar Maria de lado, porque na cabeça de José, no pensamento de José, aleluias, ele pensava que Maria havia traído ele pensava que Maria havia, aleluias, glória a Deus, traído ele com outra pessoa. Só que a Bíblia diz que quando José estava pensando em deixar Maria de lado, o anjo mais uma vez fala com José: não deixe a tua mulher, porque o que está sendo gerado dentro do ventre dela é do Espírito Santo de Deus. Ela vai dar a luz ao Filho do Altíssimo. E ele vai, aleluia, remir o povo do seu pecado. Aleluia, glória a Deus. Ele vai se chamar, aleluia, Emanuel, que traduzido, Deus conosco. Quem crê que Deus está conosco? Quem crê que Deus, aleluia, está conosco? Aleluia. Já quando Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, está ali, meus irmãos, glória a Deus, já adulto, já na sua fase adulta, já prestes a ser entregue, aleluias, glória a Deus, para ser crucificado. A Bíblia diz que Jesus, ele vem ao Jordão para ser batizado por João. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega para ser batizado por João, a Bíblia diz que João Batista olha para Jesus e diz: Senhor, mas eu é quem preciso ser batizado pelo Senhor, e vem tu a mim? Jesus falou para João: deixa por agora, porque é necessário cumprir com as Escrituras. E a Bíblia diz, igreja, que Jesus ele é batizado. Quando Jesus ele sai das águas,
A Bíblia diz que, aleluia, uma voz bradou do céu: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que veio sobre, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, em forma de uma pomba. O Espírito Santo, ele veio sobre a vida do Senhor. Depois de ter sido batizado, a Bíblia diz que o Espírito agora, ele conduz Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que estando ali 40 dias e 40 noites, jejuando, sem comer e sem beber, a Bíblia diz que chega diante de Jesus o diabo para tentar a Jesus. E o diabo, vendo que Jesus, aleluia, estava sem comer há 40 dias e 40 noites, ele começa então a lançar as suas investidas, ele começa então a lançar, aleluia, as suas propostas. Ele olha para Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus podia fazer isso, sim ou não? Mas se Jesus fizesse isso, ele estaria, glória a Deus, colocando a nossa vida em risco. Nós estaríamos todos perdidos. Mas como ele veio para nos salvar, ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus é que viverá o homem. Mas o diabo não parou por aí, aleluias. É interessante, igreja, glória a Deus, aleluia, que eu começo, aleluia, a refletir. Que o diabo, com certeza, ele pensou: eu consegui derrubar o homem no jardim, agora eu quero derrubar o Filho do Altíssimo. Só que derrubar o Filho de Deus é impossível. Você pode derrubar o homem, porque a Bíblia diz, igreja, que o Espírito, ele na verdade, ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. Só que Jesus Cristo não. O diabo não estava agora tentando um homem qualquer. O diabo não estava tentando, aleluia, um homem como um homem que ele tentou no jardim, mas ele estava tentando o Filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E a Bíblia diz, igreja, glória a Deus, glória a Jesus, que ele leva Jesus para o pináculo do templo. E lá de cima ele diz: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. Lança-te. Jesus olhou para Satanás e disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Você acha que Satanás desistiu? Não, a Bíblia diz que ele foi para a terceira investida. Aleluia, glória a Deus. Ele leva Jesus para um monte muito alto. Ele mostra, aleluia, os reinos do mundo, os reinos da terra, e mostra toda a glória dos reinos. E ele diz para o Senhor Jesus: tudo isso pode ser teu, tudo isso, aleluia, eu te darei, mas você tem que, aleluia, me adorar. Jesus Cristo mais uma vez olha para Satanás e diz: aleluias, está escrito, aleluias, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, aleluias, glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi tentado pelo próprio diabo. Mas o apóstolo Paulo escreve, aleluia, no capítulo 14 de 1 Coríntios: não veio sobre vós tentação, senão humana, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Ele tenta. Então a tentação que vem sobre a nossa vida nos dias de hoje é através de pessoas que deixam o inimigo usar elas, e o diabo nos tenta através delas. Glória a Deus, glória a Jesus. É interessante, igreja, que assim como Jesus, ele foi tentado ali no deserto, ele não apenas, aleluia, venceu o diabo, mas ele deixou instruções para nós também vencer o diabo.
No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glórias a Deus. No capítulo 26 do livro de Mateus, e versículo 41, a Bíblia diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está, mas a carne é fraca. Então nós temos, igreja, que tomar muito cuidado. Aleluias, glória a Deus. Aonde nós colocamos os nossos olhos. Porque muitas das vezes, aleluias, pode parecer bom aos nossos olhos. Pode parecer bom, aleluia, para nós. Mas nós temos que saber se é bom para Deus, se Deus está se agradando. Se Deus, aleluia, glória a Deus, está de acordo com a nossa vontade. E nós sabemos que Deus nunca vai estar de acordo com a nossa vontade. Porque, aleluia, o que tem que ser feito é a vontade dele, não a nossa. Paulo, quando ele aceitou Jesus, eu sempre falo dessa passagem. Quando Paulo, aleluia, glória a Deus, antes de aceitar Jesus, ele perseguia a igreja, maltratava ali, aleluia, os crentes. Glória a Deus, glória a Jesus. Na cabeça, no pensamento de Paulo, aleluias, tudo que ele estava fazendo era certo, tudo que ele estava fazendo era correto. Mas a Bíblia diz que num certo dia, quando Saulo, que antes era Saulo, não era Paulo ainda, quando Saulo ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz, aleluias, que a vida de Saulo começou a mudar. Saulo começou a ter uma transformação. Saulo começou a agir de forma diferente. Porque quando o homem tem um encontro com Jesus, quando a mulher tem um encontro com Jesus, não permanece da mesma maneira. Não vive mais para fazer a sua vontade. Não vive mais conforme a sua vontade, mas vive conforme a vontade do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quando Saulo ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que quando ele estava ali na casa de um homem chamado Judas, a Bíblia diz que Deus enviou Ananias para orar pela vida de Saulo. Quando Ananias começou a orar, aleluia, por Saulo, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Agora Saulo já não tinha mais aquele desejo de maltratar os crentes. Agora Saulo já não tinha mais aquele desejo de humilhar os crentes. Mas Saulo agora ele tinha um desejo, aleluias, de pregar a palavra de Deus. Porque Deus ele havia colocado o desejo no coração de Saulo para pregar a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz na carta, aleluia, aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, para nós encerrar. Paulo ele disse, olha, agora ele já era Paulo, não era mais Saulo. Paulo ele disse, olha, eu já estou crucificado com Cristo Jesus. E agora já não vivo mais eu, mas agora é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Aleluia. Ele não tinha falha, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecador para morrer no nosso lugar naquela cruz. É por isso que o profeta Isaías ele disse, aleluia, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje eu e você, glória a Deus, aleluias, temos a oportunidade, aleluias, glória a Deus, de nos redimir com o nosso Senhor Jesus. Temos a oportunidade, aleluias, de entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, para que nós não venhamos mais viver para nós,
para que nós não venhamos mais viver de acordo com as nossas vontades, para que nós não venhamos, aleluia, viver de acordo com o nosso desejo, mas sim para que Cristo venha reinar sobre a nossa vida. Glória a Deus. Mas tem pessoas, meus irmãos, que dizem: ah, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço do jeito que eu quiser. E eu pergunto nessa noite: será que o nosso corpo é nosso? Sim ou não? O que a Bíblia diz em 1 Coríntios? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O nosso corpo não pertence a nós. O nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Então, se ele é morada do Espírito Santo de Deus, nós não temos que fazer mais a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Quem toma posse desta palavra, glorifica a Ele, exalta a Ele. Aleluia! Glória! Seu corpo é templo do Espírito. Seu corpo é morada do Espírito Santo. Você vê, meus irmãos, aleluia, que quando você recebe uma visita, ela não permanece para sempre na sua casa. Ela vai-se embora. Quando você recebe um parente, ele vai embora. Mas quando você recebe o Espírito Santo no teu coração, ele permanece dentro do teu coração. Porque o Espírito Santo não é, aleluia, um turista, não é um visitante, mas o Espírito Santo, ele é morador que vem para morar dentro de nós. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos receber o pastor que vai dar os avisos. Eu peço